a Roberta Delano, filha do Roberto Delano, e hoje meu pai preparou uma aula de fotografia para vocês. Beijos! Olá, amigos fotógrafos, tudo bem com vocês? Eu sou Roberto Delano, este é o meu canal do YouTube. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E hoje eu trouxe um tema matador para você que está começando na fotografia. Para você que já sabe o básico, já conhece os parâmetros básicos, que é velocidade, abertura e ISO, mas que por algum motivo ainda não consegue ter aquela qualidade bacana na sua fotografia. E ainda não conseguiu identificar o porquê. Você faz tudo certo, faz a fotometria, faz o clique, a hora que você baixa a foto no computador, está abaixo daquilo que você esperava. E você não entende o porquê daquela qualidade, de não ter aquela qualidade. Muitas vezes pensa em trocar de câmera, vou comprar uma câmera de 20 mil que aí vai melhorar, e não é por aí, gente. Existem alguns truques, alguns segredos que não são complicados, mas estão ali, e se você dominar, você vai ter qualidade como em qualquer câmera. Então, eu vou fazer uma aula com teoria e vou sair a campo com prática. Eu vou mostrar para vocês o que eu passar na teoria aqui, eu vou mostrar para vocês na prática como fazer para ter aquela qualidade de imagem, tá? Essa aula vai estar diretamente tratando de lente, tá? Porque temos três parâmetros da fotografia: velocidade, abertura e ISO. Desses três parâmetros, a abertura está ligada diretamente à lente. E a lente é o fator principal na qualidade de imagem. Abertura, velocidade e ISO são importantes também. Mas o que está diretamente ligado à qualidade de imagem, o que nós temos que dominar, o que é um pouco mais complexo, é a lente. E é da lente que eu vou falar hoje, especificamente, tá? Então vai ser uma aula bem bacana, vou passar os truques, vai ser assim na prática mesmo, não vou passar aquelas teorias de cálculo, de fração e tal, não. É o que você precisa saber no clique, na hora de fazer o clique para ter a qualidade de imagem que você quer. É aquilo ali, ó, é na prática mesmo, tá? Vai ser bem esclarecedor aí essa aula que eu quero dar para vocês, beleza? Vamos lá, gente? Como eu falei para vocês, a gente vai falar sobre lentes, né? Sobre a lente especificamente e os parâmetros que estão diretamente ligados a ela. Quem já tem um conhecimento básico de fotografia, né, porque eu vou partir do princípio de que você já tenha um conhecimento básico sobre velocidade, abertura e ISO, que é a fotometria. Então, quem já tem esse conhecimento sabe que dentro da lente a gente tem um diafragma que abre e fecha e controla a quantidade de luz que passa até atingir o sensor. Então, você quer luz, você abre f2.8, f1.8, deixa lá bem aberto. Você quer menos luz, f5.6, f9, f16, vai fechando até ficar com uma passagem mínima de luz. Tá? Essa é a função do diafragma. Porém, essa não é a única função. Existem mais funções que são tão importantes quanto a passagem de luz. Essas funções são controlar a nitidez da imagem e controlar a profundidade de campo. Tá? Isso influencia diretamente na qualidade final da imagem. A qualidade que você quer capturar na hora, tá? Não o que você vai fazer a pós-produção depois. Tá? O que a gente vai tratar é a qualidade da captura. Tá? Então eu preparei uma sequência aqui de alguns desenhos que vai facilitar muito a compreensão da profundidade de campo, da abertura, do plano focal, né? Da distância até o objeto. São 4 sequências que eu preparei que vai assim, nossa, vai facilitar muito a compreensão. Tá? Receita de bolo mesmo, gente. A primeira sequência vai tratar da abertura da lente. Você vai entender como a abertura influi na profundidade de campo, tá? E depois que eu terminar a sequência,
eu vou explicar para vocês como a abertura influi na nitidez da imagem, tá joia? E depois, como eu falei, cada teoria vai ter a sua prática. Eu vou sair a campo, vou fotografar e vou mostrar o resultado, vou explicar e vou mostrar o resultado para vocês, tá bom? Vamos nesse primeiro então? Vamos lá. Bom, gente, como eu havia comentado, né? Então eu fiz alguns desenhos para facilitar aí a compreensão dessas aulas, tá? Isso aqui é a primeira sequência, né? E ela vai explicar a profundidade de campo referente à abertura da lente. Então eu tenho aqui um boneco representando o fotógrafo e aqui um boneco representando o modelo, o objeto a ser fotografado. Então digamos que o fotógrafo ele fez a fotometria, né? Mediu a luz e resolveu que ele vai usar a lente aberta em f2.8. Então ele tem aqui eu fiz uma marcação aqui, ó, do começo ao final do f2.8, que essa área é a área que está em foco, ou seja, a profundidade de campo, tá, gente? Então, o que acontece? Eu abri a lente em f2.8, eu fiz o foco aqui no rosto dele, né, no olho, e eu tenho uma área em foco à frente e atrás. Notem que a área à frente ela é um pouco menor do que a área atrás, tá, gente? Isso é assim que funciona. Toda a área atrás do ponto de foco ela é um pouco maior do que a área na frente, tá? E essa área aqui é a área que eu tenho em foco. E essa área é a área fora de foco, ou seja, o fundo desfocado que a gente vê nas fotos. É isso aqui. O que tiver na frente também vai estar fora de foco. Mas geralmente a gente não deixa nada na frente do primeiro plano, né? Senão seria um outro primeiro plano e ele ficaria desfocado. Mas digamos que o fotógrafo ele observou aqui e acha que 2.8 não é ideal para ele. Ele precisa de uma área maior em foco. O que ele vai fazer? Ele vai fechar a lente. Então nós temos aqui um f5.6. Aí notem, gente, que ó, a área aumentou, a área em foco, tá? Então a abertura ela determina a área que temos em foco. O quanto está em foco à frente e atrás do objeto. E digamos que f5.6 ainda não está bom, tá? Então eu vou fechar aqui para uma abertura menor. F11. F11, notem que ficou bem grande a profundidade de campo. Por quê? Porque fechou bem o diafragma da lente, tá? Essa abertura aqui, gente, ela também é referente à distância, né? Ela varia também conforme a distância que o fotógrafo está do objeto, tá? Mas eu vou falar isso mais para frente. Mas por hora é para vocês entenderem isso aqui. Então, nós temos aqui f2.8, uma distância em foco, f5.6, uma distância maior em foco, f11, uma distância maior em foco. Consequentemente, a área desfocada, o fundo desfocado também diminui, né? Se põe f11, você vai ter muita área focada na foto. O fundo vai estar com pouquíssimo desfoque. E à medida que você vai abrindo a lente, quando você chega aí em f2.8, você tem uma área grande fora de foco. Essa área fora de foco, gente, ela é progressiva, tá? Se você tiver um objeto bem aqui, ó, bem perto, esse objeto vai estar fora de foco, mas ainda vai dar para você identificar, vai dar para você ver os detalhes, né, alguns detalhes e tal. À medida que ele se afasta, ele vai perdendo totalmente o foco e vai ficando bem desfocado, tá, gente? Ele fica muito desfocado. Então, se você quer um fundo bem desfocado, você tem que ter uma lente bem aberta, f2.8 ou até com aberturas maiores, f1.8, f1.4. O fundo desfoca bem mesmo. Tá joia, gente? Então, essa aqui foi a nossa aula sobre abertura, né? A profundidade de campo referente à abertura. E a gente tem mais algumas aí para dar sequência nesse ensino. Tá joia? Então, gente, como a gente viu ali nos desenhos, né? A abertura do diafragma, ela influi diretamente na profundidade de campo. E outro ponto que ela também influi diretamente é na nitidez da imagem, tá? Às vezes eu vejo a pessoa compra uma cinquentinha f1.8, que é a lente mais barata e que é muito boa por sinal,
ela ouve falar, nossa, a lente é boa, é clara, vou comprar. Compra, põe na câmera, abre na máxima F1.8 e, nossa, não vou precisar mais de flash, vou fazer foto com luz natural. E sai clicando, e quando descarrega fica decepcionada, porque a imagem não está tudo aquilo que ela imaginava. Não está igual do outro fotógrafo que ela viu, e põe a culpa na lente, a lente não é tão boa. Gente, a lente é excelente. O que acontece é que o ponto máximo de nitidez, ela não está na abertura máxima da lente. Aí em abertura máxima, toda lente perde nitidez. Então, tem uma teoria que diz que a abertura, a nitidez ideal, máxima da lente, vai estar em torno de 2 a 3 f-stops acima da abertura máxima. Ou seja, uma lente f1.8, por exemplo, vai ter aí sua nitidez máxima em f4, f5.6, tá? É claro, gente, a lente cara, a lente bem construída, ela já tem uma nitidez satisfatória na sua abertura máxima, né? Você pega uma 2470 f2.8, em f2.8 ela já é nítida, muito nítida. Só que em f5.6 ela é muito mais nítida. Ela chega uma nitidez assim que salta aos olhos, tá? Então, e nas lentes mais baratas, tipo a 50 da Canon do plástico, 1.8 ela já não é tão nítida. É porque ela é uma lente barata. Mas se você fechar ela aí para 2.8, 3.5, ela já tem uma nitidez assim fabulosa. Então, a nitidez máxima da lente nunca vai estar na sua abertura máxima, tá? E um outro equívoco também que eu vejo muita gente batendo a cabeça é que a pessoa ouve falar, quanto mais aberto, menos nítido. Aí ele faz uma relação com fechar. Então eu vou fechar, porque fechando, quanto mais eu fecho, mais nítido é. É outro equívoco. Se você passar do ponto máximo e continuar fechando, ela também começa a perder nitidez. Acontece um fenômeno chamado difração, não vou entrar em detalhes, que é muito extenso e muito técnico, mas faz com que perca a nitidez também. Então, nunca fecha ou nunca abre tudo se quer a nitidez máxima. É óbvio que vai ter situação que você vai precisar fechar, você está um solão no meio-dia aí fotografando, ou você põe um filtro na frente ou fecha a lente. Tá no escuro, precisa de uma foto ali, entendeu? Abre, entendeu? Se você souber trabalhar, focar legalzinho, você vai ter uma foto bacana também. Se for uma lente assim, um pouco melhor construída, você pode trabalhar muito. Eu trabalho muito em abertura máxima. Eu tenho uma 180 f2.8 que só uso em f2.8. A minha 50 praticamente uso em f1.8. Eu não me importo às vezes de sacrificar um pouquinho de nitidez para ter uma boa luz e tal. Mas no geral é isso aí, gente. A nitidez máxima da lente, aquela nitidez gritante mesmo, ela não está na abertura máxima e nem na abertura mínima. Nunca você vai pegar uma 50 f1.8, vai abrir 1.8 e vai ter aquela nitidez que salta os olhos. Não, tem que fechar. Tá joia? Ou tem que fechar, ou tem que abrir se caso estiver muito fechado. Tá? Sempre um ponto mediano ali para ter o melhor da sua lente. Tá joia? A gente vai ver isso na prática, né? Eu vou dar mais umas dicas na prática aí, mas no geral é isso aí. Nunca totalmente aberta, nunca totalmente fechada para ter o máximo de nitidez, tá? Existem outras situações que você vai abrir tudo e vai fechar tudo. Mas para ter o máximo de nitidez, nunca nem toda fechada, nem toda aberta. Beleza, gente? Valeu! Pessoal, eu vou falar agora de uma outra variável que altera a profundidade de campo, tá? É a distância do objeto. A distância do objeto ela não está ligada diretamente à lente, mas indiretamente ela está ligada à abertura do diafragma. Então, a distância que você está do objeto que você vai fotografar também determina a sua profundidade de campo. Se você aproxima do objeto, a sua profundidade de campo diminui. Se você afasta, a sua profundidade de campo aumenta.
Então, indiretamente, ela está ligada à abertura do diafragma. Porque é a abertura do diafragma mais a distância do objeto é que vai determinar a sua profundidade de campo. O espaço em foco que você tem em torno do objeto que você fotografa. Tanto que as calculadoras de profundidade de campo, você joga lá a sua abertura, né? A lente que você está usando, e a distância do objeto para ela te dar a sua área em foco, tá? A sua profundidade de campo. Depois eu vou deixar o link na descrição do vídeo para acessar. Tem vários sites na internet que tem essa calculadora, tá? E tem para baixar para Android também. Eu não tenho, não sei nem se é gratuito, nunca experimentei. Mas se dá uma procurada no Google aí, ou na Play Store do Android, você vai encontrar. Então, gente, é isso aí. São duas variáveis que caminham lado a lado para definir a profundidade de campo. Explicando assim é meio complicado de entender, mas no desenho ali vai estar bem mastigado, bem fácil. E depois na prática, a hora que eu fotografar mesmo e explicar como aí vai fechar mesmo. Aí vocês vão compreender assim com muita facilidade qual é a relação entre uma e outra e como funciona. Tá bom? Vamos ao desenho então, gente? Bom, gente, aqui nessa segunda parte aqui, nessa segunda sequência de desenhos, eu vou mostrar então como é que a distância interfere também na profundidade de campo, né? A gente já viu lá na primeira sequência que a abertura da lente, ela influi diretamente na profundidade de campo. Você fecha, a profundidade de campo aumenta. Você abre, a profundidade de campo diminui. Mas a distância influi também nesse fator profundidade de campo, tá? Então, digamos que você está aqui a uma distância, o fotógrafo está aqui a uma distância, onde ele enquadra o corpo inteiro da pessoa. E ele está em f5.6, né? Porque ele vai capturar aqui uma área maior em foco. Mas ele quer fechar um close no rosto dessa pessoa, ou meio corpo, né? À medida que ele se aproximar do objeto focado, essa distância aqui, ó, ela também vai diminuir, independente dele alterar aqui a abertura da lente. Ele pode deixar aqui ainda em f5.6, mas ao se aproximar, isso aqui vai diminuir. Para exemplificar, o que vai acontecer é isso, ó. Tá legal, gente? Então ele se aproximou aqui, uma distância menor. A área em foco também diminuiu. Tá, gente? Então, essa distância, ela também afeta a profundidade de campo. E ela independe da abertura. Entendeu? Então, ó, aqui você está distante, você tem uma profundidade maior. Você se aproximou, a profundidade diminui. É por isso que quando você está pegando a pessoa de corpo inteiro, você não consegue ter um grande desfoque de fundo. Mesmo que você abra toda a sua lente, você está lá com uma 50, 1.8, você abre para 1.8, você pegou a pessoa de corpo inteiro, o fundo não fica muito desfocado, fica um desfoque leve, né? Aí você se aproxima e faz um close do rosto da pessoa, o que está atrás fica totalmente desfocado, fica derretido, né? Por quê? Porque você se aproximou do rosto, e se aproximando, a profundidade de campo diminui. Diminui assim consideravelmente. E aí, consequentemente, aumenta-se o desfoque. Tá, gente? Então, esse fator distância influencia na profundidade de campo. Tá joia, gente? Gente, agora eu vou entrar na parte mais complicada um pouco desta aula, tá? Que é o plano focal. O plano focal, gente, é assim, ó. Nós temos o sensor de imagem
e a superfície desse sensor é plana. Nessa superfície plana, onde se forma a imagem refletida da lente, é o plano focal. Tá? Toda a câmera, ó, eu estou aqui com uma Nikon D7000, e se vocês pegarem a câmera de vocês vão notar, na Nikon é aqui o desenho, na Canon, se não me engano, é mais perto do flash, aqui, não tenho certeza, tá? Mas vocês vão notar aqui um desenho, é um círculo com um traço no meio. Esse símbolo ele indica aonde está o plano focal da câmera, ou seja, onde está a superfície do sensor onde a imagem é formada, aqui, tá? Então, as câmeras têm isso aqui para indicar ao fotógrafo onde está o plano focal da câmera, tá? Então, ele é uma superfície plana, onde é refletido, onde a imagem é refletida pela lente, até naquela superfície onde se forma a imagem, né? Naquele plano. Aquele é o plano focal. Essa imagem, ela vem da imagem real, tá? Essa imagem real, ela está num plano paralelo a esse plano da câmera, que também é um plano focal, tá? E é desse plano focal que eu quero tratar com vocês nessa aula, tá? Porque é ali que acontecem os problemas, que a gente se depara e acaba vendo só depois, tá? É naquele plano lá. Nesse plano aqui a gente não tem como interferir, porque ele está lá dentro da câmera. Então, naquele plano focal onde a imagem se forma, é onde a gente encontra os problemas. Então, a lente, quando a gente gira o anel de foco, a gente afasta ou aproxima esse plano focal, tá? Girando o anel de foco da lente. Quando a gente coloca esse plano de foco bem em cima de onde a gente quer, a gente tem a imagem mais nítida refletida no sensor, a maior nitidez da imagem, tá? Esse plano, ele, como eu disse, é paralelo. Então, tudo que estiver à frente ou atrás está fora do plano focal. Lógico que depende do DOF, né, que é a abertura da lente. Quanto maior ou menor o DOF lá, a profundidade de campo, a gente vai ter mais ou menos nitidez, tá? Mas a gente vai ver isso aqui ali no desenho e vocês vão conseguir compreender com facilidade, tá? Como eu disse, é um assunto complexo e eu não vou me aprofundar nesse assunto. Eu vou simplificar o assunto para ficar fácil de compreender, de uma forma direta, para você saber realmente o que você precisa para fazer o clique. Tá bom, gente? Então vamos lá ao desenho e vocês vão conseguir compreender ali, tá bom? Bem, gente, esse desenho aqui, ele é um pouco diferente dos outros dois desenhos que a gente viu, tá? A perspectiva dele mudou. É como se eu estivesse olhando de cima, tá? A cabeça das pessoas que estão embaixo. Então eu tenho aqui os 3 modelos e o fotógrafo, tá? Eu tenho uma linha aqui tracejada vermelha embaixo. Essa linha está representando a posição do sensor da câmera. Tá bom, gente? E essa linha tracejada em cima, ela representa o plano focal. Então, notem que o plano focal é paralelo ao sensor da câmera, tá? Então, tudo que tiver dentro desta linha que representa o plano focal vai estar em foco. Então, a gente tem aqui um ângulo de visão, né? Onde você enxerga através do visor da câmera. E tudo que se encontrar dentro dessa linha vai estar em foco. Então você faz o foco aqui, bem digamos, na pontinha do nariz aqui da pessoa que está no meio. A pontinha do nariz e a pontinha do nariz dessas duas pessoas também estarão em foco, porque elas estão alinhadas ao plano focal. Tá, gente? Então vamos lá, você faz o foco aqui, né? E aí você abre sua lente para f2.8. Aí você tem aqui o plano focal, né, onde você fez o foco, e tem a profundidade de campo, que é aquele espaço que eu mostrei lá na primeira aula, o espaço que fica em foco, atrás e na frente do ponto focado, né, atrás e na frente do plano focal. Então você tem esse espaço aqui,
e tudo dentro dele vai estar em foco, né? Então, o olho, o nariz das pessoas aqui vão estar em foco. Mas uma coisa que nós nos deparamos nos eventos, nos retratos, é que quando a gente junta uma galera para fazer a foto, as pessoas não ficam alinhadas, elas se movem. A tendência de quem está na ponta é sempre chegar próximo da câmera, né? Dar uma deslocadinha para frente. Então, o que acontece, gente? Acontece isso aqui, ó. As pessoas se deslocam, a gente faz o foco no meio, o plano focal ele é paralelo, né? E as pessoas saem fora do plano focal. Aí fica aqui, ó, desfocado. E aí, quando a gente vai ver a foto no computador, as pessoas que estão nas pontas estão sem foco, estão sem nitidez. Então, o que acontece? Eles não só saíram fora do plano focal, como também saíram fora da profundidade de campo. Tá? E o que fazer para resolver isso? A gente está aqui em f2.8, a gente vai aumentar a nossa profundidade de campo, fechando para uma abertura menor, né? E vai ficar assim, ó. F5.6 a gente põe aqui, a gente aumentou a profundidade de campo, resolveu o problema das pessoas que estão fora de foco na ponta da imagem, gente. Porque a gente faz o foco aqui, o plano focal é paralelo, as pessoas ainda estão fora do plano focal, mas como a nossa profundidade de campo é grande, elas ainda estão dentro da nossa profundidade de campo. Portanto, elas ficam em foco, tá? Então é isso aí, gente. O plano focal paralelo e a profundidade de campo para resolver esse problema das pessoas que ficam na borda. Não só na borda, né? Mas tem muitas situações que você vai se deparar e você precisa de uma profundidade maior para poder ter as pessoas em foco. Tá joia, gente? É isso aí. Gente, nós acabamos de falar sobre o plano focal. E o assunto que a gente vai abordar agora é um complemento desse assunto que a gente viu ali, que é o plano focal, que é o deslocamento do plano focal. Então a gente viu que as pessoas muitas vezes se deslocam para frente ou para trás daquele ponto que a gente fez o foco e acaba perdendo o foco naquelas pessoas que se moveram ali. Só que muitas vezes somos nós que deslocamos esse plano focal, tá? E como que a gente faz isso? A gente faz isso movimentando a câmera. Tá bem explicadinho ali nos desenhos, mas eu vou dar uma adiantada aqui. Então, o que a gente faz? A gente faz o foco, né? Pressiona o botão até o meio, trava o foco e reenquadra a imagem. Faz o foco e reenquadra a imagem. Nesse movimento de reenquadro da imagem, a gente movimenta a câmera. A gente tem aqui o sensor, né? O plano de foco, o plano focal do sensor, e a gente faz esse movimento. E lá na imagem a gente tem um plano focal paralelo a isso aqui. Então, quando a gente faz esse movimento, a gente também movimenta o plano focal que está lá na imagem. Tá? E é nessa hora que a gente perde o foco. Então, se a gente está com uma abertura F4, F5.6 ou menores, não vai ser perceptível, porque a profundidade de campo vai compensar. Mas se a gente tiver com grandes aberturas, F1.8, F1.4, gente, vai perder o foco. Não tem como. Ele será deslocado, né? E vai sair fora da área ali da profundidade de campo. Tá, gente? Então, vou mostrar aqui nos desenhos para vocês vão compreender com facilidade isso que eu estou falando. Tá joia? Vamos lá? Bom, gente, então, para a gente encerrar aqui essa sequência de desenhos, né? Eu preparei um último aqui para exemplificar o deslocamento do plano focal, tá? Como a gente viu na parte anterior da aula, muitas vezes as pessoas se deslocam, né, para frente ou para trás do plano focal e perdem o foco, né? As pessoas das pontas, como eu dei no exemplo lá. Mas muitas vezes nós, fotógrafos, deslocamos o plano focal. E como que a gente faz isso? A gente faz isso focando e reenquadrando.
Sabe aquela técnica que a gente usa? Faz o foco com o ponto central da câmera, onde a gente quer, trava e desloca para fazer um enquadramento melhor da cena, né? Então, como que isso acontece, gente? Dessa maneira aqui, ó. A gente tem o plano do sensor e o plano focal, como a gente viu na outra parte do vídeo, né? Só que lá na outra parte, o plano focal ele estava na horizontal, aqui a gente tem na vertical. Então, o plano ele independe de ser horizontal ou vertical, tá, gente? O plano focal é um só. Então, a gente tem o plano sensor e o plano focal. Vamos partir do princípio que nós estamos próximos, né? Vamos fazer um retrato de rosto e estamos com a lente toda aberta aqui, uma 50 milímetros, uma 85 milímetros, f1.8. E a gente está lá em f1.8. Como a gente está bem próximo, a gente tem uma área em foco muito pequena, tá? A gente está aí bem estreito mesmo aí no nosso plano focal. Então eu nem desenhei aqui uma abrangência, né, da área em foco e vamos deixar o foco só no plano mesmo. Aí o que acontece? A gente faz o foco no olho, né, do nosso modelo e temos isso aqui. Temos uma área de visão, porque a gente está focando no meio. Então a gente tem metade para cima e metade para baixo. Então a gente tem uma área grande em cima, perdida, e uma área pequena abaixo do rosto aqui, que podia estar fazendo um melhor enquadramento, pegando mais coisas aqui para aparecer no retrato, né? Então o que a gente vai fazer? A gente faz o foco no olho, trava com meio botão do disparo e reenquadra, né? Uma técnica que todo mundo conhece, todo mundo usa. E aí a gente tem o quê? A gente tem isso aqui. A gente baixou para reduzir o espaço vago em cima e para conseguir ter um melhor enquadramento embaixo. Só que neste movimento, gente, de baixar, olha o plano focal que aconteceu. Ele foi deslocado para trás do olho. Então aqui a gente tem foco no olho. Aqui o foco está atrás do olho. Como a gente está com uma abertura muito grande da lente, a gente perdeu aquele foco no olho. O olho não vai estar mais com aquela nitidez e aquele brilho, tá? Isso aqui, gente, é muito comum acontecer e eu vejo muita gente assim que está começando na fotografia batendo a cabeça em cima dessa tecla e não entende por que está perdendo aquela nitidez no olho. Então, a gente tem dois caminhos para resolver isso aqui. Ou a gente abre, ou melhor, desculpa, a gente fecha essa abertura aqui, fechamos aí para F4, F5.6, para ter uma profundidade de campo maior, de modo que quando deslocarmos a profundidade continue aqui e o olho continue em foco, ou nós alteramos o ponto de foco da câmera. Selecionamos um ponto de foco próximo ao olho, onde não vamos precisar reenquadrar a fotografia. Não vamos precisar mexer com a câmera. Aí também não vamos deslocar o plano focal. Mas se deslocarmos, gente, isso aqui, ó, com grande abertura, é inevitável. Vamos ter problema. E é aquilo que eu falei, a pessoa pega 50, abre em 1.8 e sai fazendo isso daqui, ó, foca e reenquadra. E aí ele fala que a lente não é tão nítida. Na verdade, a lente é nítida, só que a parte que está em foco não é onde ele focou. Entendeu? E um detalhe, gente, isso não acontece só de cima para baixo assim, tá? Acontece também da esquerda para a direita. Muitas vezes a gente faz o foco e quer colocar, depois que trava, quer colocar na regra dos terços. A gente desloca um pouquinho lateralmente a câmera. Pronto, já é o suficiente também para perder o foco. Tá, gente? Então, este é o deslocamento do plano focal. E isso faz com que percamos o foco em grandes aberturas. Tá joia, gente? Então, é isso aí. Esse foi a última parte aí dos desenhos, né? E espero que tenha dado para elucidar aí as coisas que eu tentei explicar aí para vocês. Tá joia? Bem, pessoal, então nós acabamos de ver a parte teórica, né?
E como eu havia prometido, eu vou fazer uma parte prática também, mostrando na prática tudo que a gente viu aqui na teoria. Então eu estou aqui com a minha modelo exclusiva, né, filha? E a gente vai agora fazer as fotos então. Tá joia, gente? Bora fotografar então? Vamos lá. Dá tchau lá, filha. Tchau. Então, pessoal, como eu havia prometido lá na parte teórica, né? A gente está aqui para fazer a parte prática e eu vou abordar três temas lá do que a gente viu. A nitidez e a profundidade de campo referente à distância e abertura, tá? Os outros dois últimos temas, que foi o deslocamento do plano de foco e o plano focal, é mais fácil de compreender na parte teórica mesmo. Na parte prática é um pouco mais complicado de explicar, tá bom? Vamos lá então? Pessoal, então a gente vai ver agora a profundidade de campo referente à abertura, tá? Eu tô com uma 50 aqui, uma fixa 1.8, que é uma lente que abre bem. E eu vou fazer aqui três fotos, 3 cliques. Eu vou fazer uma fechada com f7.1, uma f5.6, né? Abertura de lente de kit, e vou abrir uma para f1.8, abertura total, para vocês verem a diferença do fundo, tá? Do que a gente tem aqui de profundidade de campo, tá bom? Ó, vou fazer então a primeira aqui, ó. Eu vou fazer um enquadramento um corte americano, um pouco mais de meio corpo, tá? Eu vou aqui colocar, eu vou setar aqui f7.1, vou fazer a primeira. Agora eu vou fazer uma f5.6. Agora eu vou fazer a f1.8. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês a profundidade de campo referente à distância que a gente está do objeto. Igual a gente viu na aula teórica, eu aproximo, eu tenho menos campo, eu afasto, eu tenho mais campo. Então eu vou fazer com a mesma abertura essa, tá? Vou fazer com a abertura máxima da lente. Então eu vou fazer primeiro essa em 1.8, tá? Vou pegar o corpo dela inteiro e um pouco mais de espaço em cima e embaixo, tá? Depois vou me aproximar e fazer um close para vocês verem a diferença, tá bom? Então vamos lá. Agora eu vou me aproximar. Então, pessoal, agora para fechar a gente vai ver a parte da nitidez aqui, né, referente à abertura do diafragma, porque essa é uma parte que a galera fica muito perdida, né? Compra a lente f1.8, como eu disse lá na teoria, abre a lente na abertura máxima e quer ter foto nítida, extremamente nítida, e não vai acontecer, porque é característica da lente. Então eu vou fazer aqui algumas fotos e a gente vai analisando aí a nitidez referente à abertura. Então eu vou fazer primeiro em f1.8, vou fazer um close do rosto aqui da minha filha, e a gente está sentado para facilitar um pouquinho aqui a nossa posição. Tá, então vou fazer primeiro em f1.8. Agora eu vou fechar para f4 para vocês verem a diferença, tá bom? Agora, gente, eu vou tentar fechar no máximo que der aqui, para vocês verem a perca de nitidez por difração, tá? Não sei até onde eu vou conseguir fechar, porque eu não quero subir muito o ISO, porque também compromete a qualidade. Então vou ver até onde eu consigo subir aqui, fechar a abertura, tá?
notem que eu não estou reenquadrando, gente. Eu coloquei o ponto de foco bem onde eu quero no olho dela, então eu não estou movendo a câmera, tá? Só para dar uma entradinha naquela parte do deslocamento do plano de foco. Se eu colocasse no meio, eu ia movimentar, não sei se vocês conseguem ver daí, ó. Eu ia movimentar para não ter o enquadramento, ó. Movimentar. Mas como eu coloquei no meio, coloquei na lateral e um pouco acima, então eu já pego o olho dela bem onde eu quero sem ter que mover a câmera para poder reenquadrar, tá bom? Então, pessoal, essa foi a parte prática, então, né, das coisas que eu passei para vocês lá na teoria, né? Até mostrar um pouco como funciona isso daí, vai estar bem explicado. E queria agradecer meu irmão que está filmando aqui para mim, né? Tá atrás da câmera aí, não dá para ele aparecer. E a minha filhota que me ajudou aqui, foi minha modelo. E com isso eu encerro aí essa parte aqui e a gente vai voltar lá pro estúdio então para mim fazer as considerações finais. Tá bom, gente? Dá tchau pra galera aí, filho. Tchau, gente. Beijo. Valeu. Gente, essa foi a parte prática então do vídeo, né, que eu prometi que eu ia fazer. E eu gostaria de fazer algumas observações quanto a essa parte, tá? Na primeira sequência lá de fotos eu falei que ia fazer um corte americano e eu até fiz, mas na hora de passar para o vídeo ele muda a proporção. A proporção do vídeo é 16:9 e fica canto preto, então para não ficar eu tive que dar uma aumentada na imagem lá, então perdeu um pouco daquela proporção. Mas isso não é problema, porque o que eu queria mostrar para vocês é a profundidade de campo referente às aberturas, e isso ficou bem claro lá. Vocês podem reparar que em f7.1 a gente tem um fundo bem focado, em f1.8 desfocou completamente o fundo, né? Dá para ver bem isso na imagem, tá? E também a parte que a gente chega perto da imagem para fazer a foto, né? Que eu cheguei perto para fazer, o fundo fica desfocado, afasta, o fundo fica em foco. Esse é um dos motivos que às vezes a gente vai fazer uma foto de corpo inteiro da pessoa e não consegue desfocar o fundo, né? E é isso, quando a gente afasta para poder enquadrar tudo, aumenta a profundidade de campo, gente. Aí não tem como desfocar o fundo, né? Coloca tudo em foco, tá? E por fim lá, né, a terceira parte de fotos, que eu quis mostrar a nitidez, só que talvez vocês não consigam ver isso com clareza, porque da foto para o vídeo perde-se muita resolução e a nitidez é um detalhe, né? E talvez esse detalhe se perca, não sei, pode ser que vocês consigam ver, mas talvez o detalhe se perca. Então eu sugiro que façam a foto, gente. Pega a lente de vocês, se é do kit, não tem problema. Tá em 5.6, faz uma foto, depois vai lá e põe em f9 e faz uma foto. Vocês vão ver a diferença de nitidez que dá quando você fecha dois pontinhos de luz, tá? Um F11 no caso, né? Um com outro, dois pontos, vão fechando, façam um teste, vocês vão ficar admirados com a nitidez da lente, da lente do kit mesmo. Ela é uma lente muito boa se for bem aproveitada, tá bom, gente? E é isso, o que eu quis passar para vocês foi isso daí. Com isso eu vou encerrando essa aula, tá? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha para mim aí no YouTube. Quem tiver alguma dúvida, deixa uma pergunta aí, se eu puder responder eu respondo. Se vocês tiverem alguma sugestão, eu vou fazer mais vídeos, tá, gente? De fotografia. Esse é o primeiro vídeo do canal falando sobre fotografia, que é para fotógrafo. E porque eu faço mais para noivas também. Mas deixem sugestões aí que eu vou tentar fazer. Vou tentando fazer os vídeos, tá, gente? Compartilhem com os amigos, né? Quem estiver começando na fotografia aí, vocês quiserem dar uma força, compartilhe aí o meu canal, o meu vídeo, tá, gente? E eu só tenho a agradecer, tá? Quero agradecer de coração por vocês terem ficado até o fim. É um vídeo um pouco extenso, eu sei, mas eu sei que vale a pena, valeu a pena, tanto ter feito como para quem está assistindo, tá bom, gente? Então, brigadão mesmo, de coração, e fiquem com Deus todos, tá? Valeu, gente!